Queridos irmãos, diletas irmãs, que um pensamento do bem possa nos unir ao nosso Mestre Jesus. É com muito carinho, com muita gratidão que estamos aqui nesta casa, neste ponto de luz, atendendo o convite da direção da casa, na figura da nossa irmã presidente, Ana Maria Melo de Deus. E também queremos aqui deixar registrado o abraço da Associação Espírita Fraternal a todos os diretores, dirigentes, tarefeiros, frequentadores de ambos os lados da vida nesta casa, que vem há bastante tempo levando consolo, esperança, luz e fé a tantos irmãos nossos de ambos os planos da vida. Porque quando nós nos preparamos para assumir este papel da tribuna espírita, nós nos dirigimos, através do nosso estudo, a estes dois públicos, os encarnados que conseguimos enxergar e os desencarnados que não temos ainda a possibilidade de vê-los, mas pelo entendimento, pela fé, temos certeza que são trazidos também nesta casa para receber essa esperança, este conforto e este carinho. Esta casa tão querida, e quando eu estava estudando, eu estava me lembrando do ano de 1982, quando vim pela primeira vez ao Centro Espírita Caminheiros do Bem. Não tinha a estrutura que se tem hoje, tá? Não era desse formato, era uma casinha bastante antiga. E na época o nosso querido, saudoso Dilson da Silva proferia a sua palestra. E ele fazia o arrebatamento de todos nós. Ele contou uma história, estou falando de 1982, não estou falando de ontem não, e essa história está gravada na minha mente até hoje. Então a gente vê, né, e tem a compreensão, o entendimento de como parábolas, como histórias tem esse poder dentro da pedagogia, né? Aquilo que fica registrado quando se conta uma história, e aquela contação de história, quando alguém sabe contar com profundidade, ela vai ecoando no tempo e no espaço. Então estar aqui nessa tarde de hoje é uma alegria muito grande. Estar a serviço da doutrina espírita no trabalho de divulgação também é uma satisfação. Mas como nós podemos divulgar a doutrina espírita? De repente as pessoas podem falar: pô, eu não tenho coragem de subir na tribuna espírita, fazer uma palestra, mas nós divulgamos a doutrina espírita na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Em roda de amigo, quando o assunto escapole, né, para o lado, né, da fofoca, da maledicência, nós podemos levar a mensagem espírita, né, falar do amor de Jesus, do perdão, da misericórdia, enfim, a gente pode mudar a tônica, a dinâmica daquela conversação, né? Quanto no WhatsApp nós recebemos, né, um postzinho, né, com a palavra dentro do Evangelho de Jesus, aquilo parece que é um refrigério para o nosso íntimo, né? Quando a gente está passando por uma determinada dificuldade, alguém nos liga, alguém nos fala uma palavra de estímulo, de fé, e isso é uma divulgação. Também divulgamos aqui na Tribuna Espírita, né, conforme nosso irmão Emmanuel, orientador do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, falou, né, que a maior caridade que temos para a doutrina espírita é a sua divulgação. Portanto, porém, todavia, nós podemos divulgar a doutrina espírita. Um livro que lemos, um livro que comentamos, e este dia eu estava até conversando com um amigo, e é um saudosismo mesmo, né? A gente tem saudosismo, não tem, Ana? Eu estava conversando com os amigos que antigamente a gente fazia roda de amigos para comentar, discutir, literalmente falando, os livros que a gente estava lendo, comentando: poxa, eu li um livro maravilhoso, e aquele livro ali ficava passando de amigo para amigo, né? E a gente fazia até teatro em cima de livros que a gente via na nossa mocidade. Hoje em dia a gente quase que não escuta mais: pô, eu li um livro maravilhoso, um livro que trata disso, de aquilo, né? Quem sabe a gente pode fazer o resgate disso. Aí nós temos uma biblioteca com várias obras para disponibilizar. É bom a gente visitar a biblioteca, é bom a gente pegar um livro. Isso vai fazer bem, não é para a casa espírita não, isso vai fazer bem para a gente, para o nosso coração.
A gente está em um processo de transformação, né? E se a gente não ficar atento a isso, de repente, né, a gente perde toda uma oportunidade de tornar a nossa vida um pouco mais útil a nós mesmos e ao nosso próximo. Então, conforme o nosso irmão Varley falou, né, o título do tema que nós escolhemos para a tarde de hoje é a parábola do rico e de Lázaro. Mas por que, Chico, nós escolhemos esta parábola? É porque, meus irmãos, nós estamos com saudade de Jesus. Nós estamos. Quanta gente liga a televisão, quanta gente lê um jornal, quanta gente tem acesso às informações, que a gente vê esse mundo em embolsão, né, totalmente mexido, a gente sente saudade de Jesus. Para que Ele arrume o mundo, né, nesse processo de transição que nós estamos atravessando. Para que Ele nos traga, né, esse alicerce da segurança, do seu Evangelho, do seu amor incondicional. Porque se sintetizarmos o Evangelho de Jesus, nós podemos dizer que é o amor. Se a gente conseguir entender o Evangelho como amor, realmente tudo está caminhando numa direção reta. E qual é o objetivo do nosso estudo? É interpretar a parábola do homem rico e de Lázaro à luz do entendimento, da compreensão da doutrina espírita. A fonte que nós pesquisamos é o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Sr. Allan Kardec. Trabalhamos também as parábolas e ensinos de Jesus, de Caim Barchútil. Trabalhamos o Livro dos Espíritos, Obreiros da Vida Eterna, o Livro dos Espíritos, já falei, e outras obras que durante o nosso estudo a gente vai apresentar para os nossos irmãos. Então fique atento, porque são obras sedimentadas dentro da doutrina espírita, obras fundamentais, obras que nós chamamos, né, subsidiárias, que vêm para nos ajudar a abrir nossa mente, nosso mindset, para que a gente possa ter uma compreensão maior sobre tudo isso. E eu quero introduzir o nosso tema, convidar a todos vocês, inclusive eu, para usar ferramentas que são nossas, que são conquistas nossas, pelo avançar da nossa, né, estado evolutivo, sendo redundante, né, processo evolutivo, desde aquele momento que nós fomos criados simples e ignorantes, e pelo tempo a gente vai avançando e a gente vai adquirindo ferramentas, conquistas pessoais, conquistas nossas, pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. E vou sugerir somente 2, a princípio, que é pensamento e vontade. Ferramentas nossas. Todos nós podemos pensar e todos nós podemos ter uma força de vontade. Então, usando essas nossas ferramentas, eu quero fazer um convite para vocês, inclusive para mim. Imaginar que a gente está fazendo uma viagem. Viajar no tempo e no espaço. Irmos lá para Galileia, lá para Palestina, no tempo de Jesus. Olhamos a nossa indumentária e estamos vestindo a moda da época. Aquele material mais bruto, mais rígido, mais durável. Olhar para os nossos pés, de repente nossos pés descalços, tocando a terra batida, o calor da Palestina, aquele sol a pino, olhar as pessoas em volta de nós, todas elas vestidas à moda da época, peles envelhecidas pelo sol, pelo trabalho pesado da época, olhar as crianças brincando, escutar a algazarra das crianças. E a gente vai levando o nosso pensamento, a gente vai exercitando a nossa imaginação, a nossa força de vontade de estar lá naquele momento, e de repente a gente está até resgatando um passado que tivemos, ver os animais pastando próximo de nós, ver as casas, como eram construídas as casas no tempo de Jesus, sentir o cheiro do pão assando no forno em brasa, e tudo isso vai nos levando à época de Jesus. E de repente a gente escuta alguém dizer: Jesus vai estar visitando este lugar
ao meio-dia. E cria-se uma expectativa no íntimo de cada um de nós. Jesus vai estar visitando este lugar ao meio-dia. E aquela grande expectativa. E de repente olhamos em direção ao céu azul e no centro do firmamento está o sol, anunciando meio-dia. E a multidão vai para a praça para ver Jesus. E nós estamos no meio desta multidão. E chega uma luz muito intensa, muito forte, e enxergamos dentro dela a figura ímpar do nosso modelo e do nosso guia, um pouco mais elevado, num montezinho mais elevado onde que nós estamos. E ali ficamos olhando. Aquele cabelo em tom de ouro velho que cai nos ombros, barba da mesma tonalidade, cobre o tórax, vestimenta reluzente vai aos pés. Aquele olhar tranquilo, profundo, sereno. E a gente fica recapitulando o que Jesus fez. Jesus curou um cego. Jesus fez um paralítico andar. Uma mulher que há 12 anos sangrava, somente tocando a borda da túnica de Jesus, ficou curada. Jesus, com 2 peixes e 5 pães, alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Andou sobre as águas. Acalmou a tempestade que está dentro do coração de cada um de nós, na nossa mente agitada, perturbada, conturbada, e a gente vendo Jesus ali naquela elevação de monte, e ficamos imaginando aquele amor incondicional que se fez pequenino entre nós para nos trazer o Evangelho. E de repente nos recordamos quantas vidas Jesus transformou, vidas semelhantes à nossa. Zaqueu, poderoso, rico, subiu na árvore para ver Jesus. Desce, Zaqueu, porque hoje vou me hospedar na tua casa. Então Zaqueu abre sua casa mental para que Jesus se instale nela, e teve a sua vida transformada. Maria de Magdala, rica, jovem, poderosa, mas assediada pelos espíritos perturbadores, já estava vivendo aquilo que chamamos de fundo de poço, e ela ouviu falar de Jesus, e ela foi na casa de um tal Simão para ver Jesus, e se ajoelhou, e chorou, e Jesus segura Maria de Madalena pelos braços e a ergue, e diz: os teus muitos pecados estão perdoados. E ela teve a sua vida renovada. Pessoas como nós, Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, estava indo a Damasco para matar Ananias, e aquela luz forte o fez cair da montaria. Quem és, Jesus? Que queres que eu faça? Levanta-te, entra na cidade. E a partir dali houve uma transformação. Ele se tornou Paulo de Tarso, o vaso escolhido. Pessoas como nós, pessoas que Jesus pode renovar a nossa vida, mas é necessário que a gente faça a nossa parte, que a gente se abra a Ele, para que Ele se instale no nosso íntimo. E ali, naquela tarde, Jesus um pouco elevado, e a gente, a multidão em redor dele, ele veio com uma proposta, veio usar a pedagogia da história da parábola, e vai falar a parábola do rico e de um mendigo chamado Lázaro. E ele diz: havia um rico que vestia púrpura e linho finíssimo. Veja, meus irmãos, a riqueza de detalhe da história. Isso talvez na época era ostentação, você se vestir de púrpura e de linho finíssimo. Então ele enalteceu a grandeza, a riqueza daquele homem. Ele vivia uma vida regalada, ou seja, satisfação plena. E a gente fica construindo a nossa memória, a nossa mente, que tem esse poder de construção mental. Um palácio grande, uma mesa comprida, e naquela mesa
todas as iguarias deliciosas, bebidas finíssimas. Mas Chico, tinha bebida finíssima no tempo de Jesus? Tinha. Lembra? Quando Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, por misericórdia de Deus, foi convidada a assistir uma boda de Caná e levou Jesus e os irmãos. E antes de terminar a festa, bodas, a comida e a bebida já estavam terminando. E isso, na época, era uma coisa muito grave. E Maria fala para Jesus: faça alguma coisa. Não, mãe, ainda não é o meu momento. Mas ela insistiu: meu filho, olha o constrangimento das pessoas. Então ele resolveu ajudar. E ela disse então aos serviçais e às pessoas da casa: faça o que ele pedir. E Jesus então pede vasilhas de água, e sobre a imposição de mão e o poder da fé, ele transforma aquela água em vinho. Tanto é que quando alguém experimentou, diz: deixar o melhor vinho para o fim da festa. Assim a bebida finíssima. E aquele rico que vestia púrpura e linho finíssimo comia, e de repente, cercado por serviçais, e cada um com um abano gigantesco, como se fosse o ar-condicionado da época que nós vivemos, abanando para refrescar aquele senhor. E lá do lado de fora existia um mendigo chamado Lázaro. Percebe, meus irmãos? O rico não tem nome, mas o mendigo que está lá do lado de fora é Lázaro. Jesus deu um nome, porque se fosse hoje, se falássemos o nome de uma pessoa rica e colocássemos na mídia social, de repente acionaria um processo, porque tem acesso a tudo isso. Na época de Jesus talvez acontecesse isso. Se ele desse nome àquele rico, de repente ele era pego por aqueles que estavam tentando aprisioná-lo e matá-lo. Então ele dá nome ao pobre, ao mendigo. E esse mendigo estava coberto de chagas e desejava comer as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Então percebe, meus irmãos, lá do lado de fora de um palácio gigantesco, talvez um pátio a perder de vista, ele via as migalhas caindo da mesa. Com certeza eram migalhas generosas que dava para ver de longe. E esse mendigo, invisível aos olhos da sociedade, só tinha a companhia de um cão que lambia as suas chagas. E o mendigo morreu. O mendigo desencarnou e foi recolhido pelos anjos do Senhor. No plural, anjos. Então aqui a gente vai começando a abrir a nossa mente. E é conduzido ao seio de Abraão. Aqui a gente percebe a imortalidade da alma, a individualidade da alma pós-desencarno e o plano espiritual que hoje conhecemos através de André Luiz, que são colônias. E Abraão recebe Lázaro e o rico morre e é enterrado. Veja, o pobre morreu e foi recolhido pelos anjos, o rico morre e é enterrado. E no Hades, choro, ranger de dente, sofrimento. Para os cristãos não espíritas, o inferno. Para os cristãos espíritas, o umbral. E ali naquela tormenta, naquele sofrimento, ele olha para cima. Mais uma lição. Quando a dor bater no nosso peito e a gente vê que a depressão, a tristeza, tudo aquilo que nos faz tristes, agoniados, a gente tem o hábito de ficar olhando para baixo. Olhe para cima. E lá ele enxergou Abraão. E na companhia de Abraão ele viu Lázaro. E ele diz: Abraão, meu pai, por misericórdia, manda, ainda vestido pelo orgulho, porque ele fez no imperativo. Podia dizer: Abraão, meu pai, por misericórdia, por favor, peça a Lázaro para molhar a ponta dos dedos das mãos
e trazer até a mim, porque tem garganta seca. Mas, meu filho, você, quando estava encarnado, teve tudo do bom e do melhor. Uma bela casa, comida, serviçais. E Lázaro só conheceu a pobreza, a miséria, a dor, mas ele não desistiu. Abraão, meu pai, manda Lázaro ir na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, e faça alerta para eles, para que eles não venham sofrer o que eu estou sofrendo agora. Meu filho, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, se um dos mortos for até lá e falar com eles, eles vão ouvi-lo. Não, se eles não ouvem nem Moisés e nem os profetas, eles não vão ouvir os mortos. Então, queridos irmãos e irmãs, ali vendo Jesus contar essa parábola de vida eterna, a gente se enche de graça e voltamos à nossa realidade, trazendo no eco do íntimo a ressonância das palavras de Jesus. E esta parábola analisa algumas questões fundamentais relativas à riqueza. E eu convido a vocês para pensar comigo, porque eu refleti enquanto eu li isso, e se eu estiver errado, tenho toda a liberdade de me corrigir. Livro dos Espíritos, questão número 1, que é Deus. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todas as coisas. Sentido universal. Riqueza é uma coisa. Então, riqueza foi criada por Deus. Precisamos pensar qual a utilidade da riqueza. Qual o emprego que se deve dar à riqueza? Quais as provas da riqueza? Vamos pensar numa escola. Estudamos, de repente, semestre, bimestre, enfim, somos submetidos a uma prova, para ver se a gente está apto a avançar, seguir o nosso estudo mais avançado. Então, assim também, quando recebemos uma dádiva de Deus, nós precisamos realmente saber usar aquilo para avançarmos também. E também vai falar sobre as desigualdades socioeconômicas. De um lado, o poder aquisitivo. Do outro lado, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, pessoas miseráveis, que não têm comida, não têm abrigo, não têm remédio, não têm companhia, estão ali, largada à própria sorte. Também a importância, dentro dessa estrutura que nós vamos estudar aqui na tarde de hoje, sobre a prática da caridade e as consequências do orgulho e do egoísmo. Todos nós que estamos aqui nessa tarde de hoje somos ricos, porque tivemos saúde de deixar a comodidade do nosso lar, do nosso lazer, do nosso descanso, e nos deslocamos da nossa casa. Alguns vieram a pé, outros no coletivo, outros de carro, enfim, mas estamos aqui neste templo sagrado. Então somos ricos de saúde. Temos aqui um propósito maior para as nossas vidas: fazer a nossa reforma íntima, conforme nos orientam os benfeitores espirituais. Então somos ricos, meus irmãos. E aonde que nós estamos empregando a nossa riqueza? A nossa inteligência, o nosso olhar, o nosso estender de mão, o nosso coração batendo, pulsando junto do coração de quem sofre, de quem chora e de quem geme. E segue também o nosso estudo pelos arrastamentos que dá causa, pelas tentações que geram e pela fascinação, guarda essa palavra, que exerce a riqueza, constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a pobreza.
fascinação. Livro dos Médios nos fala sobre a obsessão. O que é uma obsessão? É a atuação de um espírito de uma ordem inferior, porque espíritos que já evoluíram não obsediam ninguém, eles aconselham, eles orientam e respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas os espíritos que ainda estão naquela faixazinha, lá na terceira ordem, conforme nós, que quer mandar na vida dos outros, que quer impor a sua vontade nos outros, estão exercendo uma obsessão. E essa obsessão, qual é a causa? Imperfeição moral. Enquanto nós não modificarmos o nosso padrão, nós estaremos sendo obsediados e estaremos de alguma forma obsediando alguém. E se nós não cuidarmos disso, vai aprofundar e vai chegar ao nível da fascinação. É onde a gente fica cego. A gente não ouve, a gente não vê, a gente acha que tudo nosso é perfeito. Gera um estado de egoísmo profundo. E não ouvimos conselhos, orientações. Se eu estou fascinado, alguém chega para mim e me dá um toque, eu me afasto daquela pessoa. Então também, quem usa a riqueza se torna fascinado. Certa feita, ouvindo um repórter, ouvindo um noticiário, uma pessoa que, exercendo um poder, ela desviou vários recursos que deveria ser empregado em benefício do próximo. E ela montou uma riqueza que, se ela vivesse 1000 anos, não gastava tudo aquilo. E ela, entrevistando, ela disse: é uma doença. Quanto mais tem, mais se deseja ter. E vai havendo o acúmulo. Então, é um exercício que a gente tem que fazer. O emprego correto da riqueza impulsiona o progresso através dos trabalhos desenvolvidos pelos homens. Quais são esses trabalhos, meus irmãos? Vamos falar das necessidades básicas. A pessoa que tem o poder da riqueza, ela pode construir indústrias e dar oportunidade de trabalho ao próximo. Escola, oferecer instrução, educação aos pequeninos. Hospitais para atender aos necessitados, aos doentes. Vestuário, alimentação, segurança. Com o poder do dinheiro pode fazer tudo isso. Vamos fazer uma mentalização, uma corda esticada. Numa ponta, os poderosos, os ricos. Do outro lado, aqueles miseráveis como Lázaro. No meio estamos nós. Então aqueles têm tudo que o dinheiro pode comprar, menos a dignidade. E lá do outro lado, aqueles que nada têm, só sofrimento. E nós no meio, o que nós estamos fazendo, meus irmãos? Precisamos exercitar também essa caridade, de orar por aqueles que muito têm, para que eles possam usar de acordo, com os desígnios de Deus, a fortuna que foi designada para ele, para que eles possam sair desta vida um pouco melhor do que quando entramos. E depois continua: o rico da parábola, que quer tratar a vida do corpo, esquece-se da vida da alma. Então a gente está aqui, vivendo uma experiência da matéria, mas nós não somos daqui. A nossa pátria causal, a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Aqui nós estamos exercitando tudo aquilo que na espiritualidade, juntamente com os nossos guias, com os nossos protetores, relacionamos dentro do que nós chamamos de nosso mapa reencarnatório. Então precisamos estar o quê? Atento. Estamos cumprindo o que nós determinamos? Mas eu não me lembro. Mas nós podemos fazer esse exercício, dar uma utilidade à nossa vida, de acordo com o que Jesus nos orientou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A riqueza é o meio concedido por Deus para avaliar a sabedoria e a bondade do ser humano. É a forma de testar-lhe a capacidade moral, dando ao homem, o livre-arbítrio. Quis Deus que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem
do mal. Então nós falamos de duas ferramentas: pensamento e vontade. Uma outra ferramenta que todos nós temos é o nosso livre-arbítrio. Então nós podemos exercitar o nosso livre-arbítrio para sermos pessoas melhores a cada dia, orando, lendo, meditando, fazendo o bem. Enfim, tem vários métodos, várias metodologias que a gente pode realizar esta tarefa. Nós participamos de um trabalho que o Caminheiros também realiza, Campanha do Quilo. Nós trabalhamos por lá em Abrigo Amor a Jesus. E a gente tem visto, não sei se acontece aqui no Caminheiros, porque eu não participo, que cada dia os voluntários estão desaparecendo. E é um trabalho fundamental, importantíssimo para aquela instituição. Porque o forte na alimentação vem da Campanha do Quilo. Se a Campanha do Quilo terminar, lá em Abrigo Amor a Jesus vai ficar capenga nisso. Então a gente precisa fazer um esforço. Não precisa ser todo domingo. Escolher um domingo, e fazer a Campanha do Quilo. Mesmo convite aqui para o Caminheiros do Bem, que realiza também essa tarefa. Os Lázaros da parábola simbolizam todos os que, a despeito da difícil situação em que vivem, sofrem com resignação. Guardemos essa palavra. Por compreenderem que os bens do mundo são passageiros, são espíritos que confiam em Deus e em sua bondade e em sua misericórdia. Resignação. No final da palavra, a palavra ação. Porque muitas vezes a gente pensa que ser resignado é cruzar os braços e chorar até que as lágrimas não chegam mais nos nossos olhos. Resignação também é aquele processo da gente aceitar aquilo que está batendo na nossa porta, mas nos esforçarmos ao máximo para reverter a situação, trabalhando, nos empenhando, enfim, cada um de nós sabe o que deve ser feito e que possamos fazer o melhor. A sobra, em todas as situações, é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna, que estatue, seja os recursos do Criador, divididos justificadamente por todas as criaturas. Quando eu estava lendo isso, meus irmãos, eu pensei no desperdício. Entrei na internet, que é uma outra fonte de pesquisa para o nosso trabalho. Joguei lá desperdício. Pasmem. O Brasil está entre os 10 países do mundo que mais desperdiçam alimento. Pasmem ainda mais, 60% desse desperdício são resíduos familiares. Desperdiçamos o alimento. E lamentamos porque muitas pessoas estão passando fome. E se aquilo que sobra à nossa mesa fosse direcionado para quem tem fome, acabaríamos com essa problemática do mundo. No Livro dos Espíritos, a resposta da questão 930, a espiritualidade diz: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E por que isso ainda está acontecendo, meus irmãos? Porque a nossa sociedade, infelizmente, ainda não está organizada. Por isso, é um dever individual de cada um de nós fazer a nossa parte. Os efeitos do nosso proceder durante a existência atual vão refletir na outra vida. Aí aqui a gente vai destacar o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Lá tem itens que falam sobre causas atuais e causas anteriores às aflições. Então, se aquilo que está nos afligindo não encontramos resposta nessa vida, com certeza está em vida passada. Porque não existe efeito sem causa. Toda causa gera um efeito.
No livro O Mundo que eu Encontrei, de Luiz Sérgio, ele narra a sua história, que ele pertencia, séculos e séculos passados, a um grupo religioso, né? E eles, jovens da época, não coadunavam com a direção daquele grupo religioso. Então achavam que era um grupo antiquado, um grupo que já estava obsoleto, enfim. Então eles articularam alguma coisa para destituir aqueles líderes do grupo. Fizeram lá uma sabotagem na carroça que transportava os líderes de um lugar para outro. Um dia, a liderança foi fazer um trabalho numa outra localidade, passando numa curva, a peça que eles tiraram, né, afrouxaram, se deslocou e a carroça rolou pela beira abaixo, todos desencarnaram. Causa natural. Ninguém foi culpado, mas a consciência deles foi culpada, porque eles sabiam o que tinham feito. Passaram-se os séculos. Agora, no século XX, século agora, ontem, século XX, eles estavam reencarnados lá em Brasília. Resolveram vir ao Rio de Janeiro, no Maracanã, para assistir a final de um campeonato. No meio da viagem, um acidente. E todos os ocupantes desencarnaram. Aí, causa e efeito. Não precisou uma mão assassina para matá-los. Uma causa natural. Talvez se tivesse mais cuidado, não acontecesse isso. Saturnino conta-nos a mediunidade de Chico Xavier. Uma pessoa bondosa, generosa, amorosa, um bom chefe de família, um bom pai, um bom colega de trabalho, trabalhava numa serraria e de repente, pelo descuido lá, a serra cortou um dos seus dedos. E os amigos deles ficaram revoltados. Como que pode isso acontecer? Essa pessoa que acredita em Deus, Deus não foi justo, e começaram a maldizer, começaram a blasfemar, enfim, levaram o Saturnino no hospital. Ele foi lá, medicado, foi tratado, deram ponto, enfim. E esse Saturnino era espírita, e de noite tinha reunião mediúnica, e um espírito se manifestou dizendo que, no passado, ele tinha sido um fazendeiro, dono de escravos e que tinha um engenho para torturar os escravos. Ele colocava a mão dos escravos na moema e ia triturando a mão dos escravos. E aquilo ficou registrado na mente do Saturnino. E ele pediu para sofrer o que ele fez os outros sofrer. Mas só que pelo dever de casa bem feito, ao invés de perder todo o braço, ele perdeu um dos dedos. Então ele fez o resgate de uma forma mais branda. Então, meus irmãos, voltamos à parábola de Jesus. Lázaro morre. Recolhido pelos anjos, é levado ao seio de Abraão. O rico morre, é sepultado. Lá no Hades, na tortura, no sofrimento, olha para você. Abraão, meu pai, pede Lázaro, manda Lázaro molhar as pontas dos dedos e trazer até mim, porque tem garganta seca. Meu filho, entre nós existe um abismo. Não é um abismo geográfico, é um abismo mental, é um abismo de consciência. Por quê? Lázaro ascendeu a espiritualidade. E o rico, que a gente não sabe o nome, ficou naquele vale sombrio. Então a vibração entre eles era muito grande. Por isso que ele não conseguia chegar aonde Abraão e Lázaro estavam. O livro Obreiros da Vida Eterna nos fala de várias equipes montadas num plano espiritual para vir à crosta terrestre a auxiliar num determinado trabalho. E a equipe de André Luiz, formada por Zenóbia, a enfermeira Luciana, o padre Hipólito e André Luiz, era para socorrer os espíritos que estavam em sofrimento, no estado de vale, no vale sombrio, no umbral, no recôncavo. Então eles chegaram num determinado lugar, aonde os espíritos, quem viu o filme vai se recordar e pode fazer essa imagem, aqueles espíritos naquela tortura.
Então Zenóbia pede ao padre Hipólito: faça uma leitura. E ele abre a leitura ao acaso e cai a parábola do rico e de Lázaro. E ele lê esse trechinho do abismo, que criou entre aqueles nossos irmãos que estavam naquele recôncavo, rolando na lama do sofrimento, distante deles. E Zenóbia profere uma oração. E uma ponte mental luminosa é criada entre eles e aqueles espíritos para resgatá-los daquele vale sombrio. Mas só que lá tinha os líderes, e os líderes, tomando consciência disso, começaram a agredir aqueles que desejavam sair daquela situação. E Zenóbia diz: recolhe tudo, voltaremos outro dia. Mas como, minha irmã? Vamos deixar eles no sofrimento? Porque se a gente ficar aqui, vai ser pior para eles. Então a gente precisa voltar no momento aonde a gente possa fazer o resgate da melhor forma possível. Então, meus irmãos, nós podemos também nos filiar a essa equipe, orar pelos pescadores de almas, para que eles possam ter força, ter luz para auxiliar nesse processo de resgate, conduzindo essas almas, esses espíritos em sofrimentos, em estados de treva, de sombra, para junto de Jesus. A gente pode fortalecer essa equipe. Lembra, pensamento que gera vontade, que possamos fazer uma oração para que essas equipes sejam fortalecidas. Aqui nessa casa, Caminheiros do Bem, tem uma equipe designada pelo plano espiritual, não é pela direção da casa, a direção física, mas por um plano muito superior do que nós, designadas para auxiliar os nossos irmãos em sofrimentos. Será que a gente coloca os nossos nomes, os nossos entes queridos que desencarnaram naquela caixinha, e aquilo ali é só para encher a caixinha? Não. Existe uma finalidade muito maior. Esses nossos irmãos vão lá ajudar esses nossos entes queridos que já partiram, que já nos antecederam no plano espiritual. Podemos também orar por todos que estão passando por essa problemática, por esse sofrimento, fortalecendo através da nossa oração essas equipes maravilhosas. E depois, o nosso irmão rico diz: manda Lázaro ir lá na casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, e faço alerta para que eles não venham estar aqui onde que eu estou, nesse estado de sofrimento, de choro, de ranger de dentes. Mas eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, Abraão, meu pai, se um dos mortos foi a eles, eles vão ouvir. E nos colocamos nessa situação, meus irmãos. Na casa espírita, ouvimos a mensagem de Jesus. Todos nós estamos sendo alertados. Será que eu estou aqui falando por mim? Ou será que tem alguém me usando para transmitir essa mensagem a vocês? Nunca estamos sós. Existe sempre uma falange do bem, promovendo o nosso bem para o bem do próximo. Mas a gente escuta. Então, no estudo, diz o seguinte: a resposta de Abraão é sábia. O testemunho de um espírito desencarnado não seria jamais considerado. Jamais seria considerado. Se um espírito chegasse aqui e falasse para nós, a gente ficaria deslumbrado pelo fenômeno físico de ver um espírito falando para a gente. Mas será que aquilo que ele fala para a gente vai nos tocar? Vai fazer diferença na nossa vida? Ou será que quando saímos dessa casa,
Vamos falar com os nossos familiares. Hoje, lá no Caminheiros do Bem, um Espírito se manifestou e eu vi o Espírito se manifestar. Mas o que ele falou? Não sei, porque eu estava tão deslumbrado com a manifestação que não prestei atenção no que ele falou. O testemunho de um espírito desencarnado não seria jamais considerado, tendo em vista que espíritos de categorias superiores, como Moisés e profetas, que estavam encarnados na época, não foram acreditados. Esta resposta nos faz refletir que temos o Evangelho e a doutrina espírita para nos guiar e nos garantir a felicidade eterna. Porque todos nós que estamos aqui hoje, meus irmãos, temos um único e um mesmo objetivo: é a busca da nossa felicidade. E nós só seremos felizes se a gente tirar essa capa do orgulho, do egoísmo, da vaidade e de todos os outros vícios, tanto os morais como os físicos, que nos afastam do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que ele diz: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E que possamos, meus irmãos, fazer um pacto conosco mesmo, de nos amarmos sempre, 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 vibrarmos um pelos outros, para que todos nós alcancemos a felicidade. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pelo silêncio respeitoso.